Olá, pessoa divina. Bem-vinda ou bem-vindo ao quadro Conversando com Lira, onde será abordado temas sobre autoconhecimento e espiritualidade. Este quadro não se trata de ASMR, mas de uma conversa simples e divertida entre amigos. Olá, pessoa divina. Seja bem-vinda ao Conversando com Lira. Hoje vamos falar sobre Reiki. O que é Reiki? Quem pode receber o Reiki? Essa energia cura? Você vai saber mais sobre isso com a nossa convidada especial, a Adriana. Adriana, me fale um pouco primeiro sobre você. É um prazer estar em seu canal, Lira. É um prazer estar falando dessa energia tão maravilhosa. Então, eu me chamo Adriana Mota, sou psicóloga e reikiana. Eu conheci o despertar da consciência através das energias do Reiki. Essas energias que venham transformar, modificar e alinhar a minha vida. E eu venho falar um pouquinho delas no seu canal. Que bom, eu fico muito feliz. O que é o Reiki? Como ele surgiu? Ele é recente ou ele já é milenar? E de qual cultura? Bom, é muito interessante. A gente tem um mestre dentro da psicologia que é o pai da psicanálise, é o Freud. E dentro do Reiki a gente tem um sensei, que é o pai do Reiki, que é o Mikao Usui, onde ele vem trazer essa energia, ele vem conhecer ela e trazer pra gente. Ele vem de uma linhagem de grandes samurais. Ele nasce numa aldeia no Japão, muito pequenininha, e ele sempre foi uma criança diferente, atípica das demais. Com 4 anos, ele entra para uma escola de budismo, porque a família é budista. A origem religiosa do mestre de Reiki é budismo. Ele já vem do budismo. Então, os pais deles sempre tinham conhecimento de ter um filho samurai. Só que como ele conhece, ele já dos 4 anos, ele já tem esse cunho de querer explorar o mundo, conhecer conhecimentos novos. Aos 12 anos, ele inicia nas artes marciais também, onde ele traz muito equilíbrio físico, mental e espiritual. Então ele se casa, se tem uma filha, ele vira ministro da administração e segurança de Tóquio. E ele não se conhece nisso. Então ele abre uma escola onde ele começa a estudar as artes marciais e passar para os seus alunos. E muitos deles o questionam, dizendo: mestre, o senhor sabe da energia Reiki? E ele começa a ter essa pulguinha atrás da orelha. E ele vai estudar, Lira. Ele fica 10 anos estudando entre Japão, China e na Europa, onde ele descobre o Reiki. Me corrija se eu estiver equivocada, mas no momento que ele ficou conhecendo as artes marciais, ele utilizou o Qigong? Sim, isso daí, Lira, ele observou que isso trouxe muito equilíbrio para ele, mas que também tinha um desgaste energético. Quando ele ficava os 21 dias de meditação, de energização, ele ia para o Monte Kurama, onde ele ficava imerso também numa cascata de água, e vem esse despertar de consciência. Então ele ficou 21 dias nesse monte, jejuando, meditando, para que no 21º dia ele recebeu os símbolos sagrados, foram ativados para ele. Então, e esses símbolos são os símbolos aplicados pelo Reiki? Exatamente. Mas qualquer pessoa pode
visualizar o símbolo na internet e já sair aplicando? Funciona assim? Lira, muito interessante. A gente precisa, para ser médico, a gente precisa de uma formação. Para ser psicólogo, a gente também precisa de uma formação. Para ser reikiano, a gente precisa de uma iniciação com um mestre habilitado. Então, a gente recebe um símbolo sagrado, onde a gente tem o primeiro nível, é um nível de consciência, um transformar, um despertar para o mundo energético novo. Então, a gente fica 21 dias meditando, orando, se autocurando, para que depois a gente transmute essa energia para as pessoas que necessitam. Primeiro a autocura, para depois poder curar o outro. Exatamente, tudo é um processo, né? Dentro da psicologia, a gente vem conhecer os níveis de emoção, dos comportamentos, então a gente vem trabalhar isso para que a gente seja um profissional para auxiliar essas pessoas. E o Reiki também. A gente precisa ser formado para que a gente comece a aplicação nas outras pessoas. E neste mundo de hoje, onde nós temos um excesso de informações, uma cobrança muito grande, às vezes uma cobrança grande em ter e não em ser, onde você é cobrado no ambiente familiar, é cobrado pelos seus amigos, é cobrado na sua vida profissional. Há muitas cobranças. E esse excesso de cobranças está trazendo uma ansiedade, criando depressões, frustrações, porque nós estamos muito focados nas coisas e não nos nossos sentimentos, no que realmente queremos. E o Reiki, ele pode ajudar a combater ansiedade, síndrome do pânico, depressão e insônia. Bom, Lira, a gente tem as políticas públicas complementares, que a Organização Mundial de Saúde, ele reconhece, ele faz uma política onde ele assina em 2006 o reconhecimento de umas práticas alternativas. Só que ele não complementa em 2006 o Reiki. Então, mais estudos, que tudo tem que ser científico, né? A gente vive num país onde tem que ser comprovado. Então, eles fazem um estudo, dura 16 anos estudando, para que em 2017 venha uma nova portaria registrada na Organização Mundial de Saúde, onde eles reconhecem o Reiki como uma prática integrativa complementar, onde ela vem complementar tratamentos oncológicos, onde ela vem complementar pessoas depressivas, pessoas que têm síndromes. Então, ela é reconhecida como uma medicina complementar. Porque a gente vive num país onde a medicina é mais medicamentosa. Então, a organização ela reconhece como uma alternativa de cura também. A gente tem relatos e estudos científicos também comprovados que a eficácia, a melhora da qualidade de vida da pessoa, onde ela conseguiu desvencilhar de alguns medicamentos, não de todos. Então, ela vem a ter esse estado físico-mental estabilizado, onde tem pessoas que conseguem dormir mais harmonicamente depois da energia do Reiki. Até o teu próprio canal, Lira, vem trazer esse despertar para as pessoas que sofrem também do mal do mundo moderno, onde você mesmo relata que todos nós precisamos ter multitarefas, a gente precisa ser melhor em tudo. E o que ocorre com o nosso corpo físico, espiritual e mental? Sobrecarga de energia. Então, isso daí é para dizer, vem a depressão. Por que vem a depressão? Para dizer, acorda aí, se foca mais em você, viva mais o dia de hoje, não projete sonhos para amanhã, viva a conquista do hoje, seja melhor agora. Então, a gente tem sempre a ansiedade de ser o melhor, essa ansiedade de chegar o amanhã, e a gente esquece de viver o primordial, gente, que é o agora.
E o reiki, então, ele auxilia no combate à insônia. Com certeza. Precisa estar presencial ou pode o reiki ser transmitido à distância? Bom, dentro do estudo do reiki, a gente tem um conhecimento ainda que a gente tem 88 mil chakras ativos em nosso corpo físico e espiritual também. Só que os que a gente mais trabalha na linha budista é a medula espinhal, onde a gente tem 7 chakras mais importantes, que a gente começa pelo básico, pelo umbilical, pelo plexo solar, pelo cardíaco, pelo laríngeo, pelo frontal e pelo coronário. Então, essas energias são vórtices de energia. Então, são receptores que a gente tem, que a gente alinha e energiza eles e que manda para os demais chakras. E dentro do reiki, a gente também tem os nossos símbolos sagrados, onde a gente pode ativá-los. Então, a gente tem o Honcha Shonen, o Senreiki e o Shoku-rei. E daí no nível 3, Lira, quando a gente fica mestre em reiki, a gente recebe um vórtice, que é um símbolo sagrado que ativa esses demais, que é o Daikon-myo, que é uma energia mais vital e mais forte. Não que esses não sejam, eles são todos complementares, mas que tem um central que ativa eles. É que nem nós ligarmos o pico da energia. Então o reiki é assim. A pessoa precisa autorizar para receber o reiki. Eu poderia fazer para uma amiga, ou um filho, ou um pai que não está bem? Ou essa pessoa precisa autorizar? Bom, Lira, a gente dentro do método do Mikao Usui, ele traz o consentimento da parte, onde a gente precisa pedir autorização para essa pessoa que seja a que a gente irá aplicar essa energia. Como ela é uma energia cósmica e vital, a gente precisa da autorização. Por quê? Ela precisa estar em um local mais calmo, mais harmônico, sentados ou deitados, da melhor forma, mais confortável para essa pessoa. Porque como ela é uma energia que vai trabalhar pontos energéticos, ela vai trazer um bem-estar mental e físico. Tem pessoas que relatam muita sonolência logo após a sessão. O indicado também para pessoas que sofrem da insônia, aplicar sempre um pouco antes de dormir, tipo uma sessão de 8 horas da noite, 9 horas, para que ela depois saia da sessão e vá direto ter esse sono reparador que é tão fundamental para o nosso corpo físico. E você, Adriana, está atendendo as pessoas à distância? Quem está assistindo aqui o canal pode lhe procurar, às vezes para fazer um atendimento de reiki, até para tratar essas questões da insônia ou outras? Sim, Lira. Como a gente diz, a gente tem esses símbolos sagrados que a gente ativa eles, pede o consentimento da pessoa, pede o nome dela, pede a cidade onde ela está morando, o país que ela está vivendo, para que essa energia vital e tão inteligente possa chegar a essa pessoa. E eu faço uma técnica um pouco diferencial, que são 7 dias. Porque o 7 ele aparece antes de Cristo. São 7 dias que Deus criou o mundo. São 7 chakras que a gente tem. São 7 dias da semana. Então, o número 7, ele é muito forte. Tem uma energia muito forte. Então, essa prática de 7 dias traz um bem-estar físico, mental e espiritual para essas pessoas. Você teria algum relato de alguma cliente sua, sem citar nomes, que você poderia compartilhar conosco no canal? Sim, tem vários mesmo, mas eu me recordo de uma que me pediu um reiki à distância. Ela não reside no mesmo estado onde eu moro, ela mora em outro, mas vive no território brasileiro. Então ela me relata que ela tem um excesso de cobrança no trabalho, na vida pessoal e profissional dela. Ela precisa ser uma boa mãe,
ela precisa ser uma boa esposa, ela precisa ser uma boa amiga e dentro do trabalho dela, ela precisa ser muito profissional. Então tinha coisas que estavam deixando ela incomodada e tirando o sono dela, né? Então eu propus a ela uma sessão de 7 dias de envio das energias do Reiki, ativando os símbolos sagrados e os chakras correspondentes. Então, depois dessa sessão, ela me relata assim, uma mudança assim, na vida dela, no trabalho, na casa, onde ela transcende. Ela diz que tinha negócios que ela até esqueceu, porque não tinha resolutividade. Como a energia ela vem trabalhar onde você mais necessita e precisa, ela veio a solucionar esses problemas. Vieram assim clarezas, vieram mais autocontrole, mais calma, paciência. É que o que a energia trata. E no momento que você está aplicando o reiki, você já sentiu, não, a pessoa não relatou que estava com problema em algum órgão ou nem sabia, mas você sentiu pela intuição, vou aplicar mais nesse lugar. Existem esses insights na aplicação do reiki? Boa pergunta, Lira. Como tem muitas pessoas que ainda não acreditam, acho que a energia reiki ela é voltada a uma espiritualidade, uma religiosidade, a algo de dogmatismos. Ela não, é uma energia neutra, ela não tem polaridade, né? O receptor e o paciente ficam em estado harmônicos, então é uma energia muito inteligente. E as pessoas quando não relatam, como ela é energia vital e cósmica, ela vem tratar pontos energéticos específicos. Tem pessoas que não precisam dizer o que querem, porque como a energia ela é inteligente, ela vai trabalhar no ponto que mais precisa. Teve também um paciente onde ele não relata que ele tinha feito uma cirurgia cardíaca. E daí quando eu estava fazendo a autoaplicação nele, então a gente faz a imersão, trabalha o campo magnético da pessoa, e eu vim trabalhando o chakra coronário. Então a gente começa a contar pelo básico, né, lá na pontinha da medula espinhal e termina com o coronário. Na aplicação a gente já faz o oposto, a gente começa com o coronário, vai para o frontal, o laríngeo e o cardíaco. E quando eu cheguei aqui era engraçado, porque eu colocava as mãos de reiki aqui no peito, onde a gente tem localizado o cardíaco, e eu queria fazer assim com a mão voltava. Daí eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Então eu fiquei o tempo inteiro trabalhando mais aqui, mais o cardíaco, porque ele tinha colocado, já tinha algumas pontes de safena, então ele totalizou 5 pontos de safena. Então a gente fez também uma sessão de cura de 7 dias para ele também, onde depois ele relata que teve assim, parecia que algo tinha desentupido, ele disse algo que começou a bombar o sangue melhor, ele não sentia mais tanta falta de ar, tanto cansaço físico. Olha que incrível, né? A energia que existe, a conexão que eu acredito que todos somos um, que todos estamos conectados, e é uma energia muito inteligente, né? Muito. Só quem já experimentou o reiki sabe relatar como ele funciona. Adriana, mais uma pergunta. A mulher grávida, ela pode receber reiki? O reiki faz bem ao desenvolvimento da criança, desenvolvimento do feto? Sim, Lira. A gente tem uma Bíblia Sagrada, que eu falo, que é o Desenvolvimento Humano, é um livro bem grosso, de Papalha, onde a gente tem o ciclo da vida evolutiva do ser humano, onde a gente começa na posição de feto até a morte dessa pessoa. Então, nos primeiros relatos de anos de vida é dentro do feto, é ultrauterino. Então, essa criança ela tem as percepções do 8 ao 9 meses que ela está dentro de uma bolha de água,
onde ela se desenvolve lá, ela reconhece a voz da mãe, ela reconhece a voz do pai, ela reconhece sons ambiente, ela reconhece quando a mãe vai dormir, quando a mãe come algum alimento que dá um refluxo nessa criança. Então a energia, quando a mãe pede a energia do reiki, ela vem a auxiliar nessa tranquilidade, nessa harmonia que a mãe e a criança precisa ter para um desenvolvimento saudável de 9 meses. Então essa energia do reiki favorece e muito a gestação, a mãe. Com certeza, Lira, ela vem auxiliar muito, assim, a ter mais equilíbrio mental, porque o corpo da mulher, ele vai trabalhar numa transformação, tudo vai ser transformado até o nascimento dessa criança. A mãe começa a ter os hormônios alterados, ondas de calor, uma compulsão por alimentos, né? O seio começa a crescer para amamentar essa criança que virá ao mundo, a barriga ela vai crescer. Então, todos esses comportamentos novos, a mãe precisa estar mais harmônica, né? Mais calma para entender todo esse processo. Se a mulher grávida pode receber, então uma criança, ela pode receber, precisa daí da autorização de quem? Da autorização dos pais? Com certeza, Lira. A gente sempre, dentro do método do Reiki de Mikao Usui, a gente precisa ter uma pessoa que autorize. Porque como é uma energia inteligente, ela traz bem-estar físico e mental e muito equilíbrio. Tem pessoas que se sentem mais sonolentas, tem pessoas que querem assim abraçar mais, ficar mais assim, acolher mais a pessoa. O reiki, eu digo que parece aquele abraço da vovó gostoso, sabe? Quando você tá tempo sem ver ela, você chega e recebe aquele abraço caloroso e confortável. É o reiki, essa energia que vai trabalhar no corpo consciente e inconsciente da criança também. O reiki, ele pode ser aplicado para um animalzinho, às vezes ele não está bem, ele está doente, para uma planta, para o próprio ambiente da casa, uma casa que às vezes você trocou de moradia, aquele ambiente está um ambiente pesado, ou você tem uma empresa e quer que os negócios prosperem, que aquela loja tenha uma energia gostosa, aquela energia de atrair clientes. O reiki, ele pode ser direcionado para esses casos? Sim, Lira. A gente pode trabalhar tanto um animal que necessita, e muito interessante dos animais domésticos para os animais selvagens, que o doméstico ele desenvolve o chakra cardíaco, que é do amor. Então esse animalzinho, ele tem um pouquinho de você nele, e ele também tem um pouquinho dele em você. Então ele tem um amor incondicional pelo dono. Então justamente os selvagens já não têm, porque eles não conseguem viver. Um leão não consegue viver aqui, porque o instinto dele é selvagem. E o cachorro ou um gato já é doméstico, desenvolve essa habilidade do chakra do amor incondicional. E também tem pessoas que necessitam, empresas que estão passando por um período de pandemia, que a gente verifica que os números se encontram em déficit, né? Muitos desempregos, essa competitividade de chamar mais clientes. A gente pode sim trabalhar com o dado específico, a empresa tal, localizado em tal, endereço tal, município tal e território tal, onde vai trazer mais uma harmonia, um aconchego e um lugar, quando você entra, você diz, nossa, com vontade de ficar aqui, é energia. Então a gente pode trabalhar assim. Há pessoas que estão estudando para vestibulares, estudando para concursos, ou tem quem é aquela entrevista de emprego muito importante na empresa dos sonhos. Teria como fazer um reiki para aquele dia da prova, tanto do concurso ou do vestibular, ou para aquele dia da entrevista, ou até aquela data de casamento, no dia do casamento ficar calma,
a possibilidade de ter um reiki voltado para essas datas especiais em que seja talvez desafiadoras para a pessoa, que ela precisa de um apoio para ter mais equilíbrio e controle emocional e mental e clareza? Sim, Lira. Como essa energia ela é inteligente, ela vai trabalhar justamente aonde você mais precisa. Quando você está numa entrevista de emprego, é normal a gente ter medo do novo. É um local que alguém estar nos avaliando, isso gera uma ruborização, as bochechas da gente começam a ficar mais vermelhas, a gente às vezes fica nervosa e não consegue se concentrar. Então a energia vem trazer essa calma, essa paciência, trazer mais clareza também, para você conseguir almejar o que você mais sonha. E a gente trabalha também o símbolo do Reiki mais no chakra cardíaco, para trabalhar também as crenças limitantes. O que nos limita a chegar aonde a gente quer, os nossos sonhos. Agora estamos no final da nossa conversa. Gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Lira, o que a gente trouxe hoje, um dia de conversando com Lira, foi muito agradável, e a gente trouxemos breves relatos e introduções, onde a gente poderia estar falando muito mais. Então a gente trouxe alguns pontos para ser trabalhado. E eu finalizo o vídeo com um mantra muito interessante que Mikao Usui deixou, que a gente vive o hoje e não a gente projeta os sonhos para o amanhã, com certeza, mas que a gente viva sempre o hoje da melhor forma possível. Então o mantra diz assim: só por hoje evite a zanga, só por hoje evite preocupar-se, só por hoje seja grata, só por hoje trabalhe arduamente e só por hoje ame a todos os seres.